Não sei se para vocês continua a mesma coisa, só um minutinho. Ai. Então, dessa forma aí, ó, trocamos de aparelho e vamos continuar a nossa live aí, meu Deus do céu. Troquei de aparelho. Vamos lá. Baruch Hashem. O computador também tava. Tava? Tava. Já estamos ao vivo de novo. Ok? Então, Será que não é por causa do microfone? vamos lá? É o aparelho mesmo. Vocês desculpem a nossa falha técnica, né? Mas é o aparelho mesmo que deu esses probleminhas aí. Pegamos aí o aparelho da minha querida Edna, para nós continuarmos aí a nossa live. Então vamos para o segundo tempo, como diz o outro, né? E dessa forma vamos seguir em frente aí, ok? Então, só para concluir aquela parte da nossa introdução, onde nós falamos baseados em Tohalti Lechahi, minha esperança está em ti, ok? Então, que a nossa esperança seja como os nossos sábios dizem, desejo os dias de Mashiach, porém não quero vê-lo agora. Isso os sábios disseram na antiguidade, porque as dores de Mashiach realmente são como as dores daquela que está para dar à luz, né? A dor do parto, né? Então, os nossos sábios também, através do conhecimento profundo em que eles têm de toda o Tanakh e principalmente da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, fala exatamente como nós podemos escapar das dores de Mashiach, ou seja, envolvendo-nos com Teshuvah, arrependimento e retorno a Deus, nos envolvendo com as preces diárias, nos envolvendo com Tzedakah, dízimos, ofertas, com os pobres, os necessitados, destituídos, órfãos, viúvas, e principalmente pelas causas nobres em que divulgam-se o estudo de Torá. O quarto item é exatamente envolver-se com o estudo de Torá, e o quinto item é nós, não judeus, estarmos envolvidos com as 7 leis universais, né? Então, dessa forma, nós estamos fazendo aquilo que os sábios dizem. Como escapar das dores de Mashiach? Então, é a mesma coisa que tem acontecido no nosso livro de Shemot. Enquanto as pragas caíam sobre todo o egípcio, né? Essencialmente sobre os egípcios, Goshen, o território onde os judeus estavam, eles tinham a divina proteção, né? Então, dessa forma aí, a última praga que estamos aí visualizando na nossa paraxá desta semana, hoje é a 5ª Aliyá. Então, Deus disse através de Moshe ao faraó, essa última praga eu mesmo infligirei sobre vós e todo o Egito, ó faraó. E mais uma vez farei distinção entre o meu povo e o seu. E o meu povo estará protegido. E dessa forma, então, Deus, ele mostra que ele protege os seus. E como nós vimos lá, né, Shemot capítulo 4, verso 22, ali fala Deus, né, através de Moshe para o faraó, dizendo ao faraó, o meu primogênito, Israel. Então o filho de Deus, o primogênito de Deus é Israel, o povo judeu. Por isso que nós, não judeus, falamos que o povo de Israel é o nosso irmão mais velho. É o primogênito de Deus. Então, quando Sofonias 3,9 diz, ombro a ombro, prestando um serviço a Deus, é nesse sentido, que nós somamos com o povo judeu,
Então, nós nos tornamos, junto com o povo judeu, nós nos tornamos um povo só. Mas o filho primogênito de Deus foi e sempre será a nação de Israel, o povo judeu. É o primogênito de Deus, não tem outro, certo? E dessa forma, desde o capítulo 4 principalmente, o Eterno vem falando através de Moshe e Arão ao faraó: o meu primogênito, o meu filho primogênito, você está trazendo sobre eles grandes tristezas e grandes dores, né? Então chega agora o momento para a 10ª praga, a morte dos primogênitos, porque o faraó e os seus tiveram a petulância de tentar eliminar, sem sombra de dúvidas, tentaram eliminar o filho primogênito de Deus, o povo judeu. E por isso, quem tenta tocar a menina dos olhos de Deus precisa aprender as duras lições, né? Ninguém mexe com a menina dos olhos de Deus e fica impune, ok? Então, por isso, agora vem a 10ª e última praga para a redenção, ok? A Fátima Prearo está conosco nessa tarde. Shalom, shalom, Fátima Prearo. Coloca aí o nome da sua cidade, de onde você está se conectando conosco. Muito bom tê-la aqui conosco nessa tarde, ok? Louvamos a Hashem pelas vidas, né, que estão conosco nessa tarde, nesse percalço aí, né, na troca de aparelho, e nós agradecemos a Hashem por isso daí, né? Antes de entrarmos na nossa quinta aliá, né, queremos aí fazermos menção, né, de algumas pessoas aí que estão conosco nessa tarde, né? Nós temos aí a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, a Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, Portugal, a Yaritza Verônica Sanches Robles, que é lá do Chile, Puerto Montt, a Fátima e o seu marido Oswaldo Sato, que estão conectados conosco lá do Japão. Temos aí o José Roberto Bonafé de Jaú, a nossa região de Bauru. Temos o Aron Israel, o Clemente Espinveira, que é da cidade de Elizabeth, Nova Jersey, né, que está conosco também. Temos aí a Luciana Rodrigues de Marília, o Israel Arcanjo, o Cícero Lopes de Bebedouro, a Maria Luísa Freitas e o Antônio Sérgio Carrilho Castro de Palmas, Tocantins, a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, o casal Cássio e Berenice Altafine, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos aí também conosco a Nadir Pereira, Natal, Rio Grande do Norte. Temos a Daliliana Elmano, de Frutal, São Paulo. Temos William Genuíno Batista, Juiz de Fora, Minas. Quem mais que está conosco aí? Deixa eu ver aqui pelas fotos se eu conheço mais alguém aqui. Cida Lopes. Cida Lopes, qual cidade que é mesmo, Cida? A Cida Lopes, que está conosco, de São Paulo, da Grande São Paulo, né? Que está conosco aí. Deixa eu marcar aqui para não esquecer, viu, Cida? Então, Cida Lopes, São Paulo, né? Temos a Rosalina Julieta Abarca Rodrigues, né? Que está de Miami, conectada conosco aí também, né? Tem a Cida Santos Silva de Guarulhos, o Arthur Junqueira de Agudos, aqui a nossa região, a Silvana Peixoto Garça, Sila Silva, Rio Branco, lá do Acre, que está conosco aqui também, né? E quem mais que está conosco aqui? A Márcia Mazali, Bauru, a Edina Silva, Bauru, né? Temos aí a Vera Mâncio, Bauru também, né? O André Olicheski,
do Paraná, né? Por isso que nós falamos que a nossa sala de aula, né, sala de estudos, ela não tem portas, janelas e nem paredes, né? Então ela é uma grande sala de estudos e nós louvamos o Eterno por isso daí, por cada uma das vossas vidas, né? Por aquelas que hoje nós não falamos o nome, mas sempre estamos aí dando um alô, né, para as vidas que estão conosco aí. Louvamos a Hashem, que nós temos aí, pela graça bendita de Hashem, usado, né, o meio da tecnologia para levarmos avante e em frente a luz da Torá, a luz da presença divina, Shekhinah, e com isso também alimentar a boa esperança e a excelente confiança em Deus, para que a revelação de Mashiach seja para o nosso tempo, que seja para esta geração, que seja para agora. Amém. Ok? Vamos então à nossa quinta aliá, a nossa quinta chamada, a leitura da Torá com comentários de Rashi, capítulo 12, verso 21, e vamos até o verso 28, que assim nos diz no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, verso 21 a 28. Embora Deus tivesse dado a Moisés e Arão instruções relativas tanto ao sacrifício de Pêssar como à observância da festa de Pêssar, que o povo celebraria no futuro, Moisés decidiu transmitir primeiro só as leis referentes ao sacrifício, pois era uma época agitada e apenas essas leis eram imediatamente pertinentes. Então nós estamos aqui numa transição, né? Antes de começar a 10ª e a última praga, Deus deu através de Moshe ao povo judeu 2 mandamentos. Por quê? Porque o povo judeu estava há muitos anos sem praticar nenhum mandamento. Tinham sido assimilados pela cultura e pela idolatria egípcia. E eles não tinham méritos nenhum para serem libertados do Egito. Então Deus, ele deu 2 mandamentos para que eles obedecessem ainda dentro do Egito, para que eles tivessem méritos para sair do Egito. Por que que Deus, ele permite, ele dá possibilidades para o ser humano fazer algo para que ele tenha méritos? Porque o Eterno, ele não quer que ninguém passe vergonha. O Eterno, ele não quer que ninguém venha comer, uma expressão muito usada. O Eterno não quer que as pessoas venham comer o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? O favor dos outros sem merecimento. Então o povo judeu não tinha méritos. Então Deus deu 2 mandamentos. Um negativo e um positivo. Um passivo e um ativo. Um mandamento que é não fazer e um mandamento fazer. Ativo, fazer. Passivo, não fazer. Então o mandamento passivo, o mandamento negativo, o mandamento de não fazer é exatamente o que? Não cometer idolatria. Então o povo judeu estava acostumado pela cultura e pela idolatria do Egito a adorar o cordeiro ou o carneiro. Então por isso, o primeiro mandamento, não cometerás idolatria. Então Deus disse a Moshe e ele retransmitiu ao povo. Cada família pegaria um cordeiro ou um carneiro e levaria para casa. E teriam 4 dias pela frente para poder analisar se aquele cordeiro ou carneiro não tivesse nenhum defeito. Porque no final do 4º dia eles seriam sacrificados. Nesses 4 dias, o povo ele teve a oportunidade de analisar a idolatria. Eu vou abandonar ou não a idolatria? E no final do 4º dia, eles foram e sacrificaram o cordeiro ou o carneiro. Certo? Nesses 4 dias, Deus deu de prazo, vamos assim dizer,
para o povo judeu, para que ninguém viesse tomar uma atitude de forma abrupta, pelo impulso ou pela emoção do momento. Ó, vocês serão livres, vocês precisam sacrificar o cordeiro ou o carneiro. Aí o povo estaria em debanda, pegaria lá o cordeiro ou o carneiro, já levaria, já mataria, fazia o sacrifício, já punha lá na brasa para fazer o assado, né? Não. Deus deu tempo. Vamos com calma. Pense direito, ó. Vamos colocar a massa encefálica para trabalhar. Precisa de oxigenação. Respire fundo. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo? Abandonar a idolatria? Então foram 4 dias. E no final do 4º dia, quando eles tomaram a decisão e sacrificaram o cordeiro ou o carneiro, certo? Então eles tomaram uma atitude com razão, com sabedoria, com inteligência, unido à emoção, ao coração, a sentimentos. E então, por amor a Deus, eles fizeram o primeiro ato: não fazer idolatria. O segundo mandamento foi a Brit Milá, a circuncisão, certo? Então muitos rejeitaram fazer a Brit Milá. Por quê? Porque é dolorido. Hoje tem aí vários meios, né, de se anestesiar para fazer a Brit Milá, a circuncisão. Mas naquele dia era mais complicado, né? Então muitos não estavam rejeitando a circuncisão. Nós vamos ver o que vai acontecer mais ali na frente, né? Quando chegou o momento de participar do cordeiro assado, né, dos pães sem fermento, matzot, o cheiro, o aroma, né, foi tão apetitoso que quem não fez a Brit Milá queria participar do churrasco, do banquete. Mas aí Moshe disse, ó, quem não fez a Brit Milá não pode. Quem não fez a circuncisão não pode. Por quê? Porque o remover a carne do prepúcio significa remover todo e qualquer sentimento materialista, egoísta, do seu próprio ego também. Então é um auto-sacrifício no sentido de que estou aqui para te servir, né? Então aí nós vamos ver aí que devido a isso, aí aqueles que estavam resistindo acabaram aceitando a Brit Milá e participaram, né, do Pessah, daquele momento da partida do Egito, ok? Então, continuando aí o verso 21, Moisés chamou os anciãos de Israel, Deus ordenara a Moshe e Arão que falassem junto ao povo. Cada um deles, em deferência ao outro, pediu-lhe que iniciasse o discurso, né? Até que milagrosamente a mensagem de Deus saiu do espaço entre eles, dando a impressão de que ambos falavam simultaneamente. Desse modo, Moshe e Arão disseram a eles os detalhes do sacrifício de Pessah, mencionados anteriormente, na aliá de ontem. Mas o seguinte, acrescentou alguma coisa a mais, que Deus também apresentara a Moshe: retirai-vos da idolatria e substituí esse vosso vício pela atividade de cumprir os mandamentos de Deus, como se segue: ide, pegar para vossas famílias cordeiros ou cabritos de vossos próprios rebanhos, e se o tiverdes, ou adquiri-os para vós no mercado, e abatei a oferenda de Pessah. Então tomareis um feixe de 3 hastes de isopo, e o mergulhareis no sangue que houver sido coletado na bacia, e aplicareis do sangue que houver na bacia sobre a verga e as 2 ombreiras da porta. Mergulhareis o feixe no sangue antes de cada aplicação. Apesar de Deus ter prometido poupar-vos, nenhum de vós, nem mesmo os que não são primogênitos, sairá da entrada de sua casa até manhã. Porque à noite anjos destruidores possuem liberdade de ação,
e não distinguem entre os justos dos perversos, caso algum de vós pereça, os egípcios alegarão que a garantia de Deus de que nenhum de vós seria ferido não se cumpriu. Deus passará pelo Egito para dar início à vossa redenção. Na primeira parte desse ato, ele vai ferir o Egito, matando todos os seus primogênitos. Ele verá que puseste o sangue sobre a verga e sobre as duas ombreiras da porta. Por esse mérito, Deus misericordiosamente saltará por cima da entrada de vossas casas e não deixará a praga destruidora entrar em vossas casas. Né? Comentando aqui. Então, Pêssar não tem nada, absolutamente nada a ver com Páscoa. Tanto é que Pêssar, a sua tradução não é Páscoa. Não é Páscoa. Pêssar, a sua tradução é o que diz aqui, ó. Deus milagrosamente saltará por cima. Pêssar, saltar por cima. Não tem nada a ver com Páscoa. Páscoa é invenção lá dos anos 300, que começou lá o novo, entre aspas, né, um novo ciclo religioso para o mundo, dito por homens, vindo pelos seus concílios de Nicéia e assim sucessivamente. Foram esses concílios de homens idólatras que determinaram os segmentos religiosos que existem por aí. Depois disso daí houve rupturas do tal segmento. Nessa ruptura surgiram novos 2, 3 segmentos religiosos. Mais para frente outras rupturas que foram surgindo outros e outros e outros segmentos religiosos. Mais para frente rupturas em todos eles que foram surgindo outros e outros. E hoje nós vemos aí milhares de segmentos religiosos. Qual é a raiz? Lá, Concílio de Nicéia. Homens idólatras que começaram esse ciclo. Mas a fé real e verdadeira está lá no princípio. Bereshit. Gênesis. Shemot, onde nós estamos agora. Daqui a pouco vamos estar lá no Monte Sinai. O pacto que Deus faz com Moshe na outorga da Torá. Antes nós temos lá o pacto que Deus faz com Noé depois do dilúvio. Depois do dilúvio, toda a raça humana ela é descendente de Noé. E ali Deus fez um pacto com Noé, que representa todas as nações da terra, com as 7 leis universais, conhecida como as 7 leis de Noé. Para as nações não judias, são essas 7 leis universais que realmente Deus colocou para todas as nações não judias, para poder servir a Deus realmente, ombro a ombro com os judeus, um serviço verdadeiro, autêntico, um serviço do coração, um serviço de amor, certo? Então, com isso daí, nós temos aí Pêssar, que é uma festa bíblica, não tem absolutamente nada a ver com Páscoa. Não tem absolutamente nada a ver com Páscoa, né? Ainda mais quando entra no detalhe, né? Coelhinho e ovo. Uma mensagem subliminar que passam-se para as crianças, né? Que coelho bota ovo. E na realidade coelho é mamífero, ele dá a luz a filhotes. Ele não bota ovo, né? Resumidamente, né? Coelho não é galinha, não bota ovo. Deu para entender, né? Bom, vamos lá. Continuando o verso 24. As festividades de Hashem, que começam aqui com Pêssar, né? Depois vamos ver as festividades a Deus. Essas são as verdadeiras festas para Deus. O resto é bravata. É tudo conversa mole, gente, né? É interessante quando as pessoas dizem assim: a Bíblia é para mim regra de fé e prática.
mas não faz nada daquilo que está escrito. Que regra de fé e prática é essa? E a Bíblia, aquela que permanece inalterável desde o princípio, que foi dada a Moshe no Monte Sinai, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois temos o Taná, né, que vem aí, os profetas, os juízes, salmos, certo? Os livros poéticos, que vem complementar o Tanar, que aí, né, através do concílio de Nicéia e os seus filhotes que vieram posteriormente, deram o nome de Velho Testamento, né, dizendo que o velho está anulado. Não está não, né? E então por isso daí, né, a minha Bíblia, ela é para mim uma regra de fé e prática? Sim, a partir do momento que eu estou dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base de tudo. Sem essa base, fica difícil edificar um edifício. Um edifício sem base, sem alicerce, ele vai realmente desmoronar sem sombra de dúvidas, né? Então, por isso, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é e precisa ser para as nossas vidas sempre a famosa regra de fé e prática, sem sombra de dúvidas. Aí nós temos alicerce, base, temos fundamento, e aí a nossa vida segue em frente em direção à redenção com Mashiach e ao Olam Rabá, o mundo vindouro. Verso 24 do capítulo 12: observareis as práticas e o sacrifício de Pêssar, como estatuto para vós e vossos filhos eternamente, assim que entrardes na terra de Israel. Mantereis esse serviço só depois que entrardes na terra que Deus vos dará, conforme ele falou. Enquanto estiverdes em trânsito a caminho da terra de Israel, não será necessário celebrar essa festa, a menos que Deus vos mande fazê-lo explicitamente. Quando vossos filhos os perguntarem sobre a oferenda de Pêssar, possivelmente haverá entre eles filhos rebeldes, que assim formularão sua pergunta: o que é este vosso serviço? Eles se referirão ao serviço como vosso, para indicar que prefeririam não participar dele. Vós respondereis: é a oferenda de Pêssar para Deus, que saltou por cima das casas dos israelitas no Egito, quando infligiu praga aos egípcios e poupou nossas casas. Ao ouvir o que Moisés dissera aos anciãos, o povo curvou-se e prostrou-se em agradecimento pela promessa de Deus da redenção, por sua reiteração da promessa de dar-lhe a terra de Israel, e por ele, o Eterno, o ter abençoado, prometendo-lhe filhos. Os israelitas imediatamente resolveram cumprir essas instruções no momento apropriado, e por isso Deus considerou que foram, e assim fizeram imediatamente. Por assim dizer, atribuiu-lhes mérito por suas boas ações, suas ações louváveis, e até pelos esforços que envidaram, preparando-se para realizar a sua vontade. Quando chegou a hora, os israelitas fizeram tudo exatamente como Deus ordenou através de Moshe e Arão, sem omitir nenhum detalhe. E Moisés e Arão assim fizeram também, né? Então aqui nós encerramos a nossa quinta aliá. E amanhã nós vamos ver a continuidade sobre a questão da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Ok? Então, amados, para nós hoje, fica aí a nossa lição. Tohalti lechahi. Minha esperança está em ti. Ou seja, que a nossa esperança esteja no Eterno Todo-Poderoso, para que os dias de Mashiach sejam para agora. Amém? E, finalizando, o nosso Rebbe diz para nós no dia de hoje:
Tudo que acontece vem do Eterno. E Ele é só bondade, é só tudo de bom. Mas se você e seu mundo não estiverem preparados para receber esse bem, ele pode manifestar-se como um mal aparente. Lute com vigor para ver o bem. Pense positivamente, e então o bem se revelará. Tudo o que vem da parte de Deus é bom. Por isso, lute, se esforce para ver o bem que vem da parte do Todo-Poderoso. Que o Eterno abençoe você e a sua família. Que não seja o sistema presente que aí está, querendo derrotar a presença da família, a presença de Deus em sua vida e na vida da tua família. Por isso, resista, seja forte, seja luz, seja um vencedor com o Todo-Poderoso. E vamos para a redenção com Mashiach. Shalom, shalom. Até amanhã, às 14 horas em A Tarde com a Torá.